Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje o nosso tema é publicidade e propaganda. Nós vamos conversar com o professor e publicitário Caio Vitoriano sobre diversos assuntos. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Tudo bom, Alex? Tudo bem? Caio, quais as novidades hoje da publicidade, né? A publicidade hoje em 2014, com que vertente ela aparece no mundo, né? Qual é a cara da publicidade hoje? A publicidade com suas novidades, com suas novas tecnologias. De que forma nós que queremos conhecer a publicidade, a partir desse momento, vamos encontrar a publicidade? Publicidade agora em 2014, o século XXI, como ele está falando assim, houve uma série de mutações e transformações, né, na publicidade. A gente era uma comunicação que estava muito restrita ao que a gente diz offline, e hoje em dia a gente está muito online. E também offline, não esqueceu das partes fora do computador, né? Então, o computador, o advento dos meios de comunicação pelo computador nos trouxe milhares de possibilidades de fazer publicidade. Uhum. Então, a gente usa as mídias sociais, usa a comunicação instantânea para se relacionar com o público, usa, enfim, tudo que tiver à nossa disposição, a gente aproveita para fazer algum tipo de apropriação para fazer comunicação. Então, hoje em dia, está mais do que bacana fazer publicidade. O que é publicidade? Explica para os nossos telespectadores, quem é leigo, quem não conhece, qual o conceito, qual a definição de publicidade? Publicidade, a gente pode dizer, assim, academicamente falando, que é a maneira de divulgar produtos e serviços. Hoje em dia, acrescentaria que criativamente, né, a gente tenta divulgar produtos e serviços, mas de uma maneira que conquiste as pessoas no primeiro ponto e depois mostre o produto. Se fosse só mostrar o produto, seria não teria atrativo nenhum. Hoje em dia, os produtos são muito horizontais, né? Leite é leite, disco é disco, sapato é sapato. Então, a gente precisa diferenciar de maneira criativa um do outro, chamar a atenção de alguma maneira para que as pessoas fiquem mais seduzidas, mais afeiçoadas por aquilo ali. Então, em resumo, publicidade seria a maneira de você divulgar produtos e serviços, né, através de ideias inteligentes. Bacana. No Brasil e em relação ao Rio Grande do Norte, como é que o nosso estado se coloca no mercado da publicidade? Nós temos uma boa produção publicitária. Como nós produzimos aqui publicidade no Rio Grande do Norte? Temos uma excelente produção publicitária. Temos muitas agências, muitos profissionais criativos e premiados aqui no estado, em nível nacional, regional e inclusive mundial. Temos profissionais que são exportados, né? Gente que trabalha na África, na Europa, em outros estados do Brasil. E, enfim, é isso, sabe? A produção é enorme. Em relação a volume e qualidade, sabe? E a gente tanto exporta como também traz profissional para cá, né? Por uma ironia, né? Já que a gente manda para fora, a gente fica sem e tem que mandar trazer de novo. Temos bons profissionais aqui. Excelentes. No nosso estado. Quando se fala em publicidade, e nós estamos num período de eleições, de campanha eleitoral, né, se coloca bastante a questão da publicidade e da propaganda como fator decisivo e preponderante nas eleições, né? Como é que a gente pode classificar o impacto da publicidade, da propaganda nas campanhas eleitorais? Pronto, aí eu já, como se diz, para dizer ao leigo, né? Propaganda, a gente fala propaganda política, né? Então, propaganda já é outro termo. Não, as pessoas confundem geralmente no dia a dia publicidade e propaganda, mas isso é diferente. Propaganda é justamente gerar adesão intelectual, vamos dizer assim. Então, a gente quer convencer as pessoas de maneira... um conceito, né? Por isso que se chama propaganda política. A gente está vendendo ideia. Né? A gente não está vendendo um produto nem um serviço, a gente está vendendo ideia. Então é bom fazer essa diferenciação. Exatamente, né? Por isso que chama propaganda política. Então, o político, a pessoa pública, na verdade, ela está vendendo conceitos, ela está falando de conceitos, está falando de ideias, né? Não está falando de uma coisa tátil. Então, ela vai colocar em prática aquilo ali. Então, a propaganda política, ela necessariamente
está atrelada aos profissionais de marketing, de publicidade, enfim. Ela necessita de uma orientação textual, visual, de um profissional de comunicação para que ela aconteça de maneira efetiva, né? Você acha que a publicidade, no caso, a propaganda, especificamente no que diz respeito a campanhas eleitorais, elas são hoje algo assim indissociáveis das propagandas políticas? Acho que sim. Acho que sim. Um complementa o outro, né? Acho que as duas não convivem juntas. Nesse período que a gente está, o que a gente tem que ter cuidado são com as restrições, né? Então, as possibilidades são infinitas, mas o que a gente tem que ter cuidado são com as restrições que existem dentro do momento da propaganda política. O que é hoje criativo dentro Você deve estar acompanhando, obviamente, Sim. como diretor de criação de uma agência de publicidade, o senhor deve estar acompanhando as propagandas eleitorais. Muita gente não gosta de assistir, muda de canal. Aliás, não muda de canal porque são todos, né? Mas desliga a televisão, vai fazer outra coisa, porque acha repetitivo, acha tudo igual. E são muitos candidatos. Como se diferenciar, Caio, utilizando um recurso ali limitado de tempo? Essa pergunta é uma pergunta capciosa, inclusive, porque vai daquela coisa que a gente vem falando. Nessa eleição, que são muitos candidatos e muitas opções, governador, senador, deputado estadual, deputado federal, enfim, é uma infinidade de pessoas. Se você já não tiver com uma pré-escolha, fica muito complicado, né? Então, vai do que eu estava dizendo, para se mostrar de maneira bacana e de forma rápida, você tem que ser criativo, né? Agora, tem que ser criativo e ter cuidado de não ser bobo, de não se mostrar palhaço demais, sabe? Então, tem que ter esses cuidados. Mas tem que ser criativo, você tem que mostrar em pouco tempo, poucos minutos, ou tem gente que são segundos. Verdade. Ser criativo. Ou montar uma estratégia de que cada dia um conta-gotas, né? Mostra um pouquinho hoje, mostra um pouquinho amanhã, mostra um pouquinho depois, para formar uma ideia na cabeça de quem está assistindo. Realmente é muito difícil, é muito complicado. Às vezes eu tento me colocar no lugar dos candidatos. E o que é que eu faria se eu fosse esse candidato, para ser diferente e conquistar uma simpatia, um voto? Pois é, por isso que surgem aqueles candidatos que ficam marcados na memória das pessoas, né? Um Enéas, Davi. Meu nome é Enéas, é o recado. O cara inventa um bordão. Então, mesmo que ele não ganhe, ele batalhou muito, né, para ganhar a primeira. Então, mas quando ganhou foi um estouro, né? Levou o Prona, né? O partido dele levou várias pessoas junto. Então, inventa um bordão. Um cara vem com uma proposta diferente, sabe? Então, a gente tem até casos hoje em dia do Tiririca, né, por exemplo, que é um sucesso nas redes sociais, mas ele se prevalece de ter sido um profissional de ator, né? Porque o político não é um ator. Então, tem que decorar texto, tem que se pôr na frente de uma câmera e se parecer natural, às vezes é meio complicado. Então, o exemplo do Tiririca é interessante porque ele já tem o traquejo da arte cênica, né? Então, mas cai no problema daquela coisa, será que o cara está querendo trabalhar de verdade? Será que o cara quer ser sério? Será que o cara não é sério? Enfim, vão outros questionamentos. Mas, hoje em dia, assim, essa coisa do tempo é muito preponderante na hora de você saber o que você vai falar. Mas, no que eu tenho visto hoje, eu estou achando bastante bem feita, sabe? Eles estão sendo bastante assertivos. Acho que a gente já teve muitos erros, né, nas propagandas políticas. Teve muito primarismo já. Exatamente, você usa uma palavra, a gente foi muito primário. Então, hoje em dia, a gente já não pode mais pisar nas bolas que se pisou. Vamos pisar em novas bolas, né? Já tem um pouco mais de profissionalismo. Exatamente. Né? Caio, e com relação às redes sociais? Primeiramente, já que estamos falando sobre eleições, como é que você tem acompanhado que tem sido usadas as redes sociais, as mídias digitais, nessas eleições pelos candidatos, no que toca ao que é permitido fazer em termos de publicidade e propaganda? Pois é, a internet teoricamente seria um território livre, né? Mas aí se fomentou algumas leis para que se restringisse a propaganda política na internet. Por exemplo, todo político, todo candidato pode ter um site. Então, isso é
Isso é praxe. Então, ele pode ter um site e ele pode, lá dentro do site dele, ele pode se relacionar da maneira que for. Pode fazer sua publicidade, divulgar suas propostas, sua campanha. Pode fazer. Nas redes sociais também ficou permitido. Exatamente. Né? No Twitter, o Twitter não é visto como propaganda antecipada, por exemplo. Exatamente. E durante a campanha o que eu ia dizer é que o site é tipo endereço virtual. Então, se é minha casa, teoricamente eu posso fazer o que eu quiser, né? Posso receber as pessoas da forma que eu acho mais adequado. Então, vou receber daquele jeito. Nas mídias sociais também. Eu crio o meu perfil e lá eu posso me relacionar. O que você não pode fazer é pagar por um anúncio. A propaganda política, não pode se pagar um anúncio. Ou seja, você tem um blog e eu chego lá, sou um candidato e quero anunciar minha candidatura lá. Eu não posso fazer isso. Proibido. Bacana. Caio, vamos falar um pouco novamente sobre na verdade, sobre o que acontece na academia em termos de publicidade. Você estava falando um pouco aqui antes de começar o programa comigo sobre as novas arenas e tecnologias de publicidade. Inclusive, são já cadeiras em universidades. Inclusive, o senhor leciona sobre esse assunto. O que é que vem a ser exatamente esse novo foco aí de atuação e de estudos da publicidade? São maneiras de seduzir. Resumidamente falando, né? São as formas que a gente encontra para se relacionar de forma criativa com um público, né? Então já não basta mais um anúncio no jornal, um anúncio na televisão, ir para uma revista, sabe? Então o que a gente quer fazer é estreitar a relação entre audiência e marca. Né? Então, fazendo isso, a gente cria um evento, a gente cria um jogo, né, para as pessoas brincarem. Então, você está consumindo a marca, mas ao mesmo tempo você está se divertindo, né? Uma animação, um personagem. Então, aí vai uma história em quadrinho, sabe? Então, a gente procura criar novas formas de relacionamento entre marca e audiência. Isso de uma forma que, vamos dizer assim, não se torne chata. Né? Se uma pessoa chegar para você e dizer, você tem que fazer isso, você leva como uma ordem, fica meio burocrático, né? Verdade. A partir do momento em que a pessoa chama para você brincar junto, criar junto, fazer junto, então se torna já uma coisa mais... Perfeito. Eu estive em São Paulo esse final de semana, participando de um seminário, de uma atualização na área de comunicação, e lá foi passado para a gente que o conceito novo de publicidade, de marketing, na verdade, é histórias. As pessoas vão comprar histórias a partir de agora. Exatamente. Se você tem uma boa marca associada a uma excelente história, você vai ter um grande índice de sucesso. Isso é mais ou menos dentro do que você está trabalhando agora. Exatamente. Né? Existe um termo que a gente usa que é storytelling. Você deve ter escutado lá. Então, se criar uma campanha publicitária através de um enredo. Vamos dizer assim, um filme, por exemplo, sei lá, um filme de Woody Allen que se passa em Paris, se passa em Nova York, talvez seja um cartão postal da própria cidade dentro do filme. Isso é uma maneira de fazer uma publicidade daquele local, vamos dizer assim. Mas essa coisa da história, a marca tem que ter uma história. Então, mesmo que você não tenha uma história interessante, tem marcas que se prevalecem de inventar uma história, mas inventar é uma palavra muito feia, vamos dizer assim. Então, se criar um universo, a gente usa, né? Criar um universo, fazer uma fantasia de que a marca surgiu de um lugar interessante, que fez assim, e aí você cria toda uma atmosfera para que a pessoa se relacione melhor com a marca. E aí as pessoas vão estar comprando a história, e não necessariamente a marca. Mas a marca vem associada à história. Exatamente. Então, você acha mais bacana, acha interessante, você entra dentro do universo, né? Você confere, como é que se diz? Atesta, acha legal. Bacana. Nós temos 15 segundos, eu ia perguntar sobre o mercado publicitário. Em linhas gerais, como é que está hoje? Bastante movimentado. Muitas agências, muitos profissionais, tem várias universidades formando profissionais novos. Então, é isso que está em Natal. Então, se você tem interesse de se formar em publicidade, vá lá se formar. Caio, quem quiser mais informações, o que é que fazer para conseguir informações sobre o mercado, sobre os estudos, sobre cursos? Eu posso falar o nome das instituições? Pode, claro. Então, procurar as universidades, o FRN, Estácio, UNP, que estão os cursos de publicidade e propaganda.
E se informar quando começam os vestibulares, quanto custa, ou quando são os vestibulares, ou como é que faz para entrar dentro dessa universidade. Especializações também na área, também tem aqui. Então, existe bastante gente capacitada formando novos profissionais, certo? Então, e existem bastante agências e espaços também para absorver esses profissionais. Bacana. Caio, muito obrigado por sua participação hoje aqui no RN Debate. Obrigado, eu. Tá certo. Vamos lá. Chegamos ao final de mais uma edição. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo.